Amigos queridos, nesta manhã de luz em nossas vidas, sentimos nos clarões deste dia a livre manifestação do amor de Deus em favor de todos nós. Jesus, Mestre amado, embala-nos os sentimentos nas suaves vibrações da melodia, para que as fibras mais sensíveis dos nossos sentimentos sejam tocadas pela luz do seu amor. Envolvidos na serenidade deste ambiente, imantado das vibrações do bem e da verdade, em nome de Jesus e dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões deste dia, confiantes, resolutos e esperançosos. Humildemente, Senhor, te pedimos que os amigos espirituais nos façam instrumentos mínimos da vossa vontade, para que possamos servir em seu nome. Aplaca-nos as dores da humanidade, Senhor, pelas lições sábias do seu Evangelho de amor. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Os aflitos bem-aventurados são aqueles de nós que já compreenderam a lei agindo em si e que destemidamente se lançam ao processo da sua transformação, tendo como base a resignação à vontade de Deus em nossas vidas. E o item que nós estamos falando é sobre a melancolia, né? Sobre essas tristezas, esse abatimento, essa languidez, uma espécie de apatia que se apodera de nós e achamos então a vida difícil. O Evangelho nos convida a resistirmos bravamente contra essas sensações, impressões que nos fragilizam, nos enfraquecem a vontade. E diz assim o parágrafo final: lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Onde nós vamos buscar essa força e essa coragem para suportar as adversidades do caminho? Esta força vem da experiência do conhecimento adquirido. Há muitos espíritos em doutrina espírita que gostam muito de estudar, mas estão estagnados na evolução. Porque o intelectualismo, ele não move o nosso progresso. Então, só fortes e corajosos serão aqueles que aplicarem do que já sabem em si, sem cobrar que o outro seja modificado. Essa aplicação em nós são os testemunhos que nós precisamos dar para que haja um vigor no espírito, e esse vigor, esse elan, essa força propulsora ao progresso, ela vem da chama da fé, que move a esperança de progresso
e que nós precisamos saber quais são os caminhos que eu posso ter para me libertar desses estados melancólicos, dessas fragilidades, dessa tristeza, dessa languidez, desse abatimento, dessa apatia que se apodera de nós diante de um pequeno desafio. Então, afrontai-os francamente, eles são de curta duração, porque nós temos a sensação sempre de querermos fazer de uma dificuldade uma coisa muito prolongada, que nos apraz, que nos dá ganhos secundários e que a gente fica nesse prazer mórbido, né, de sofrimento. Então, isso é de breve duração, porque nós temos muita coisa para fazer na vida, amigos. Nós temos muita coisa que está nos chamando e, pasmem, as pessoas nos dizem, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu não sei o que eu posso fazer, tem alguma coisa para eu fazer? Pensa que são afazeres manuais, né? Que também são relevantes, mas não são tudo. O que nós temos que fazer conosco é através do próximo. E não é um jargão falar disso todos os dias nos nossos evangelhos. É um estímulo, é um convite de que nós precisamos, quando o evangelho nesse capítulo fala, não se esqueçam que tem um planejamento, uma provas a vencer, compromissos a realizar. Se nós soubéssemos quanto nós poderíamos ser mais úteis, quanto nós poderíamos servir muito mais do que a fazeres programados excepcionalmente, esse é o dia de fazer isso, aquele é o dia de fazer aquilo, mas que isso fosse em tempo integral, na intimidade do nosso espírito, nós seríamos já espíritos diferenciados, né? E o Emmanuel traz para nós no Fonte Viva uma lição que eu gosto muito, que vai falar exatamente como que o estímulo pode resolver esse estado nostálgico do remorso, do tempo que nós fomos felizes e nem percebemos, de pessoas que nós abandonamos e que eram vitais para a minha felicidade, de trabalhos que eu releguei e que esculpiriam no meu ser espiritual uma formosura que não temos. E vem então essa nostalgia do tempo perdido, a nostalgia da tristeza inconsolável. E isso tem nos paralisado. Ao invés de nós identificarmos que é isto e seguirmos, nós ficamos paralisados nessa tristeza sem fim. Então diz assim, é uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, aliás, versículo 19. Ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus supre as nossas necessidades através de um convite que está instalado em nossa consciência, chamado leis divinas, a lei que nos rege. Mas nós somos regidos pela nossa consciência? Grande maioria de nós, não. Por quê? Porque não temos trabalhos relevantes na caridade que imante o meu pensamento da força da verdade. E esse pensamento é que acessa a consciência. Tudo que nós fazemos pensando acessar a consciência são meras especulações. São mais preocupações do que realmente uma visita a essa instância que sairemos diferentes. Então, tudo que nós precisamos para o sucesso reencarnatório, nós recebemos como recurso. Nós recebemos como talento a ser multiplicado, como oportunidades a serem aproveitadas, como compromissos a serem executados. Nós recebemos esse quinhão, esse manancial. Então, do ponto zero do meu início na Terra, nessa existência, até o ponto final da desencarnação, eu preciso estar atenta a multiplicar essas providências, que me provê, providências de Deus. Eu sou provido pela providência divina de tudo que suprirá as minhas necessidades. Então diz Emmanuel agora, como estímulo, né? Não te julgues
sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Aquele que se diz perdido, aquele que se diz sozinho, aquele que se diz sem condições, está no engano da interpretação de Deus em si. Porque nós temos proventos, nós temos mananciais, nós temos alimentos espirituais, nós temos dificuldades extremadas, graças a Deus, que vêm a ferir se nós já estamos um pouquinho melhores. Nós temos testemunhos de fé a poder contribuir, nós temos que fazer o caminho de 1000 passos para aprender a perdoar os inimigos, para depois caminhar mais 2000 e aprender a amar. Isso é manancial da providência divina. Nós estamos nessa riqueza de maravilhas do mundo para nós. Então, ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Vamos olhar para trás e vamos perceber quantos de nós, irmãos em humanidade, nem esta visão de mundo tem ainda. Nem compreende o que, graças a Deus, nós já podemos compreender e sentir. E quanto isso nos prepara para voltarmos esse olhar para aqueles que estão na retaguarda. Porque não nos enganemos, ninguém dá um passo à frente na evolução deixando alguém na retaguarda. Nós teremos que voltar para buscá-lo sempre. E se te encontras em posição de servir, ajuda e paz, segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. É o quanto a visita a esses ambientes precisaria ser de fluxo contínuo. Infelizmente, hoje em dia, são tantos os regulamentos que impedem que nós possamos ir, por exemplo, no hospital de retaguarda, diariamente fazermos uma prece, um passe, um amparo, dar um alimento para aquela pessoa, ficar fazendo companhia. Coisas muito simples, que nós precisaríamos ocupar todos os nossos dias. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem nenhuma possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Crianças doentes, crianças desconsoladas, crianças hostilizadas. Pensa no coração paterno que às vezes não tem nenhum recurso para socorrer a dor daquele filhinho. E será que aquele filhinho é só responsabilidade daqueles pais? Ou são irmãos de todos nós e responsabilidades divididas? Então, a tristeza, esse abatimento, essa entrega a esse desânimo precisa ser vitalizado com essas sugestões de Emmanuel. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar, que se encontram confinados nos hospitais psiquiátricos, nos sanatórios, nos asilos, nos nosocômios, que são segregados, porque não aprenderam ainda a viver em sociedade. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criança sem teto. Isso tudo são estímulos aos sentimentos, nós estamos compreendendo, né? A manifestação da força maior do espírito, que é o sentimento. Porque às vezes, vendo um quadro desse, alguém de nós chora, mas nada faz. Faz dia 24 de dezembro, ou no Dia das Mães, ou no Dia das Crianças, mas não faz. Não há sentimento que mantenha essa chama viva, porque aqueles que fazem sempre não choram, se felicitam de poder estar um com o outro. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão,
e harmonia no santuário doméstico, né? Qual é o real trabalho que nós temos, e até enquanto casa espírita, para socorrer a emergência da escassez do pão de alguém? E será que isso nos tiraria desta melancolia crônica? Dessa tristeza sem saber porquê? De desejar um mundo melhor quando eu não faço do meu mundo um mundo melhor? Se o meu íntimo não espelha o reino de Deus, que mundo é esse que eu quero estar, que não seja o meu mundo íntimo? Há outro mundo que não seja da intimidade do meu ser espiritual? Há outro mundo? Não há outro mundo. O mundo é interno. Então, interrompe de vez em quando o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível então que a própria dor desapareça aos teus olhos. Com esses estímulos, a dor desaparece. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições, para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Então, que a enfermidade, a melancolia ou a tristeza nunca te impeça a jornada. Porque aí nós cairíamos no desculpismo, né? Então, o cristão verdadeiro é um espírito arrojado, ele é corajoso, ele não se intimida pela apreciação desrespeitosa daqueles que não conhecem Jesus. Ele apenas desenvolve a compaixão, mas segue, né? Então, a nostalgia, essa visita atrasada à consciência, que traz um pesar para nós, porque nós não estamos falando de espíritos superiores que têm uma nostalgia de mundos superiores de onde viemos. Nós estamos falando de nós mesmos. E que esta melancolia, esse estado lânguido, né, e estacionário da evolução do espírito, está diretamente relacionado à inação, está relacionado à ociosidade, muito embora possam ser pessoas muito esclarecidas do ponto de vista intelectual nas suas áreas, mas isso não tem servido para a nossa felicidade. Nós sempre temos afirmado que o Evangelho é algo muito prático em nossas vidas. Se nós entramos em contato com essa verdade e não nos modificamos, o que isso significa? Se nós lemos, se nós estudamos, se alguém faz uma exposição, se nós concordamos e nada disso é suficiente para mudar os aspectos sombrios que trouxemos em nossa intimidade, então nós temos que repensar. Porque, de novo, outra vez, uma vez mais, daqui a pouco a gente vai mudar de item, não é? Porque o Evangelho é assim. Nós vamos estudando sequencialmente, porque tem uma lógica, mas nessa hora, nesse item que já está se encerrando, nós estamos falando para aqueles de nós que se encontram entristecidos, que se encontram melancólicos, abatidos. E Jesus, quando esteve conosco, falou
aos corações e inoculou nesses corações verdades de vida eterna, e muitos de nós ouvimos e não escutamos. Então, quão triste é para nós realmente ir perdendo as oportunidades, não aproveitando para a real mudança e o entendimento daquilo que nós estamos falando. E quantas vezes a tristeza, ela está relacionada ao nos sentirmos sozinhos. É muito comum nós observarmos pessoas que estão sozinhas, que se sentem sozinhas, que ficaram sozinhas, estarem num ambiente íntimo de tristeza. E uma das situações que mais nos tira da tristeza, sem nenhuma sombra de dúvida, é o trabalho. Todos nós sabemos disso. Quando nós estamos atordoados e já temos o valor do trabalho, a gente diz para nós mesmos, sabe de uma coisa, deixa eu pegar aqui com força no serviço, que isso vai passar. A gente sabe que o trabalho realmente nos auxilia muito. Mas às vezes, nem trabalhando a gente consegue. Às vezes nós estamos envoltos de muitas atividades e mesmo assim a tristeza não nos abandona. E aí nós vamos perguntar para nós mesmos se isso é mesmo possível. Porque nós sabemos que as leis, elas não existem dissociadas. As leis divinas não existem dissociadas. A lei de sociedade não está dissociada da lei de trabalho. O que isso significa? Que nenhum trabalho realizado por nós pode ser feito sozinho. Embora a gente tenha essa ilusão. Então, se nenhum trabalho é feito sozinho, e se nós sempre estamos trabalhando com alguém, por que nós não nos abastecemos daquele alguém que trabalha conosco, que nos dá a oportunidade de trabalho? Então, por exemplo, coisa simples. Eu vou conversar com uma criança e aquilo pode ser um trabalho espetacular. E se eu estou conversando com uma criança, a criança está ali, eu não estou sozinha. Por que interagir com aquela criança não me abastece, não me tira a tristeza? Se eu estou fazendo um trabalho de casa, então estou lá meio triste, eu vou varrer a casa. Ao varrer a casa vai ficar mais limpa e a pessoa que entrar ali vai se sentir melhor. Nunca nós fazemos só para nós mesmos. Sempre há alguém que se beneficia daquilo que nós fazemos. Por que esse trabalho não me enriquece de alegria? Porque provavelmente eu não estou ali. O braço está varrendo. As pernas estão andando junto com a vassoura, mas eu não estou ali. Não estou me beneficiando daquilo que eu estou fazendo. Ou seja, eu não estou presente, eu, espírito,
não estou presente naquilo que estou realizando. E esse estado de alma, de estarmos distantes de nós mesmos e daquilo que estamos realizando, vai mesmo cortando essa conexão com Deus, nosso Pai, como nós falamos ontem. E aí é difícil para nós realmente permanecermos com alegria de alma, porque em que circunstância o espírito está sozinho? Em que circunstância? Nenhuma. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Porque nós que somos espíritas, nós sabemos das nossas companhias espirituais. Mesmo que nós estejamos trancados numa cela individualmente sozinhos, não estamos sozinhos. Então, por que não nos alegramos com as companhias que nos cercam? Sejam elas espirituais ou físicas? Porque nem sempre nós fazemos o exercício de reconhecer a grandeza que cada pessoa é e nos oportuniza no contato conosco. Então, abrirmos essa dimensão para sentir isso faz uma diferença capital. Emmanuel tem um texto intitulado Apoio Espiritual, em que ele vai colocando, o texto é bem longo, ele vai colocando situações de pessoas que muitas vezes nós invejamos, porque aquela pessoa tem dinheiro, aquela pessoa tem saúde, aquela outra pessoa tem beleza, aquela outra pessoa tem inteligência. Ele vai apontando para nós pessoas com muitos recursos, cada um com o seu recurso específico, mas que muitas vezes todas aquelas pessoas, indistintamente, trazem no âmago do ser dores, desapontamentos, dificuldades, tristezas, trazem isso. E que nem sempre a gente consegue perceber, nem sempre a gente consegue atuar positivamente para contribuir com aquele ser. E aí ele vai comentando isso, e no final desse texto ele diz assim: muitos de nós precisamos da coragem, porque a Célia leu no Evangelho e comentou hoje bastante sobre a coragem. E nós somos espíritos que precisamos de muita coragem. E essa coragem é uma coragem, como ele diz, de aprender, de servir, de compreender e de esperar. Muitos de nós se sentem tristes porque não têm a coragem de esperar. Alguém partiu? Vamos ou não reencontrar se formos espíritos afins? Vamos nos encontrar. Mas a pessoa, o espírito, perde a coragem de esperar. Às vezes nós estamos num momento, numa situação financeira complicada, difícil, a gente acha que não vai conseguir sair, que não vai conseguir honrar com os compromissos, mas isso é passageiro. E às vezes o espírito não tem a coragem de esperar. Quantas vezes nos encontramos no hospital? Enfermos, internados, cirurgiados, abatidos, doentes. Mas, como Emmanuel
nos explica, e Jesus também, o que é a doença? É a recuperação da saúde. Isso que é a doença. O espírito doente está recuperando a real saúde. Então, nós nos entristecemos porque não temos a coragem de esperar melhorar. E nos debatemos. É a falta de coragem. Mas por que não temos coragem? Se nós estamos conscientes, né, de tudo isso que está sendo revelado para nós através do Evangelho. E ele continua. E provavelmente mais tarde, em trechos mais difíceis da viagem humana, todos necessitaremos da coragem de sofrer. Então ele fala, quais são as primeiras coragens que a gente tem que treinar? Coragem de aprender, tem muita gente que não se interessa, e tem que ter coragem de aprender, coragem de servir, coragem de aprender e coragem de esperar. Essas coragens, parece que nem é coragem para quem já adquiriu. Mas quem já adquiriu essas, vai precisar no futuro de outro tipo de coragem. E aí ele vai dizer, a coragem de sofrer. E o sofrimento, esse sofrimento que Jesus nos traz, bem-aventurado os aflitos. Porque quando o sofrimento chegar para mim e para cada um de nós, seremos os bem-aventurados. Que bom que chegou para mim. E agora eu vou ter a feliz oportunidade de testemunhar tudo aquilo que eu acredito. Então, a coragem de sofrer, a coragem de abençoar. Aí a gente fala assim, como assim? Quantas vezes a gente fala, vai com Deus, Deus te abençoe. Parece que precisa de coragem para abençoar? Certamente. Como vamos abençoar o inimigo? Com muita coragem. Coragem de suportar. E por último, olha a coragem que ele fala. Coragem de viver. Porque há fases e fases. Há fases em que nós estamos só existindo. E chega o momento que nós vamos viver. E para viver é necessário extremada coragem. Se não tivermos esse valor, é melhor ficar existindo. Como as plantas existem, os animais existem, o sol existe e tudo o resto existe. Porque para viver é necessário muita coragem. Então vamos treinar essa coragem diariamente. Nós vamos mudar de item. E o próximo é outra coisa, mas vamos continuar tristes? Então, cadê o estímulo, né? Vamos repensar sobre isso e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesse momento que nos encontramos em Seu nome, Senhor, rogamos ao Seu coração que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos encoraje, para que nós possamos ser aqueles espíritos prontos para o chamado, para as tarefas que o Senhor nos confiou.
Abençoa-nos, fortalece-nos e ampara-nos, para que sejamos, Mestre, espíritos operosos no bem e na verdade. Que todos os nossos irmãos em humanidade possam receber nesta hora o que experimentamos nesse instante, dessa paz, desta presença sublime, destes amigos que nos amam, que nos acompanham o passo, que nos fortalecem. Que o Senhor possa chegar em todos os corações e que eles se encontrem respectivamente receptivos para absorver a luz do seu amor. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa que nos reunimos com nossos amigos encarnados e desencarnados. Que o Senhor visite todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles possam se sentir fortalecidos, socorridos em suas necessidades mais íntimas. Rogamos, Mestre, nós que nos encontramos brasileiros, que estamos aqui e acolá, possamos nesta existência servir em seu nome onde quer que nos encontremos, para que a vida, Senhor, se faça mais resplandecente, que nós possamos agir com dignidade, com seriedade, com honestidade, Senhor, aonde quer que nos encontremos, contribuindo para que esta pátria seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.